Você já parou para pensar nos filmes que transformaram a sua vida, que realmente mudaram o rumo das coisas, que te fizeram refletir sobre questões diferentes, que te fizeram de fato sentir que você aprendeu algo novo e que você não vai conseguir mais seguir a vida como seguia antes, e que agora você ganha talvez um novo conhecimento e que vai te levar para lugares muito legais. Esse é o caso da lista dos filmes que eu vou te apresentar aqui hoje. São filmes que transformaram o meu olhar, que eu quero recomendar para todos vocês. São 10 filmes que eu vou mostrar e também tem bônus, então fiquem aqui até o final. Esse vídeo é uma parceria com o Telecine. Eles têm um streaming sensacional com mais de 2.000 filmes e vocês podem ter um acesso gratuito de até 60 dias com o link que eu estou deixando aqui na descrição para vocês. Todos os filmes que eu selecionei estão lá à sua disposição. Tem muitos filmes legais, filmes clássicos, filmes cults, filmes mais recentes, é para atender todos os gostos e você pode ter o Telecine no seu dia a dia o tempo todo. Eu assisto muitos filmes por lá, tem vários filmes que eu recomendo aqui no canal que você só vai encontrar no Telecine, então fica aqui a minha sugestão para vocês. Agora, bora pro vídeo. O primeiro filme que eu quero recomendar para vocês, que eu fiquei super feliz de ver lá no Telecine, quando eu fiz os outros vídeos para eles ainda não tinha esse filme por lá, é O Retrato de uma Jovem em Chamas. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que esse foi um dos filmes que mais transformou o meu olhar nos últimos tempos. É um filme dirigido pela Celine Sciamma, que é uma grande diretora, eu sou muito fã dela, considero ela uma grande artista e que traz de fato um olhar muito específico para nós, o público. É um filme marcante, muito bem construído, conta uma história de amor entre duas mulheres e todas as dificuldades que elas têm que passar. É um filme de época e ele não só retrata o amor entre elas, mas também retrata a relação da mulher com a arte e como ao longo da história muitas vezes as mulheres foram ou apagadas ou então precisaram fingir, assinar como homens para poderem participar. Então elas sempre tiveram um limite até onde elas poderiam ir dentro da arte e é justamente isso que a diretora confronta nessa obra. E isso é extremamente poderoso. Eu, por exemplo, tenho uma irmã mais nova, 10 anos mais nova, que é uma artista. Então para mim foi muito bonito ver esse filme e é uma bandeira que eu sempre quero levantar, eu sempre quero que as pessoas assistam esse filme, porque eu acho que não tem forma mais poderosa de transformar o seu olhar do que com as histórias. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Outro filme sensacional que transformou meu olhar e tenho certeza que transformou de muitas pessoas nos últimos tempos é o terror Corra, do Jordan Peele. Aqui a transformação acontece justamente porque o Jordan Peele, como um grande fã do terror, usou várias convenções que nós já estávamos acostumados, até de forma inconsciente, como por exemplo o personagem negro ser o primeiro a morrer. Ele pega todas essas convenções que foram teclas que foram batidas várias e várias vezes ao longo dos anos e transformou ela completamente. É muito legal você ver um artista utilizando um gênero que ama, utilizando uma mídia que ele ama e conseguir trazer uma mensagem tão poderosa como a dele. E é claro, o filme é extremamente divertido, é um filme muito, muito bom, e que ele teve um impacto no mundo que foi realmente impressionante. Além de ter vencido o Oscar de roteiro original, o Jordan Peele, ele começou uma trajetória, de vários outros diretores que começaram a utilizar o cinema como um todo para poder se comunicar, para poder transmitir coisas diferentes, para transmitir olhares diferentes. E isso é muito legal. É um diretor que também está produzindo muita coisa. A gente acompanha nesse filme a história de um fotógrafo que vai conhecer a família da sua namorada, todos eles agindo de forma muito estranha em relação ao racismo, com essa questão como um todo, e a gente vai entendendo cada vez mais o porquê dentro dessa obra que é completamente insana. Então fica aqui a minha dica para vocês. Continuando nos filmes mais recentes, outro filme que eu gostei muito, que transformou o meu olhar, principalmente em relação à técnica de construir uma narrativa sem necessariamente precisar seguir convenções, precisar escrever os textos como todo mundo escreve. Eu gosto muito dos artistas autorais porque eles nos carregam para lugares diferentes. Eu estou falando de O Farol, do Robert Eggers, que é um diretor que eu sou completamente apaixonado, sou muito fã do trabalho dele, e eu gosto principalmente aqui em O Farol do texto, do roteiro, como ele construiu esse roteiro, como ele construiu essa relação entre aqueles personagens. Eu, como contador de histórias, fico completamente em êxtase quando acompanho uma história como essas. Principalmente vendo um filme como O Farol sendo lançado nos tempos de hoje. Muito difícil. É um filme em preto e branco que utiliza o aspect ratio da época para o filme ficar ainda mais com o aspecto de um filme antigo. Conta a história de dois homens presos ali em um farol, estão trabalhando nesse farol e aí a relação da psique deles vai ficando cada vez pior, a relação entre os dois vai piorando.
E nós queremos descobrir o que tem ali naquele farol. Também tem uma conexão muito grande com mitos e fábulas. Então é um artista extremamente autoral, muito criativo, que sempre transforma o meu olhar com os seus filmes. Um filme que serviu como porta de entrada para um artista que me acompanhou em diversos momentos da minha vida é o John and June, que conta a história do Johnny Cash. E aqui no caso nós temos o Joaquin Phoenix como Johnny Cash. Ele faz um trabalho sensacional, ele cantou todas as músicas. Esse foi um filme muito especial para mim, porque eu comecei a acompanhar mais de perto o trabalho do Joaquin Phoenix. E é claro, eu fui apresentado com mais profundidade ao Johnny Cash e as suas músicas. E eu sou completamente apaixonado também pelo que ele construiu na sua carreira. E no caso aqui a gente descobre todos os demônios por trás de um grande artista, algo que te faz refletir demais também. Então, é isso. Outro filme que eu quero indicar pra vocês é o Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Esse é um filme que dificilmente alguém vai assistir e pensar: meu Deus, Velho Oeste são filmes bobinhos. Não, o Sérgio Leone, ele dominou esse gênero de uma forma muito específica e especial. Ele acabou influenciando muitos outros artistas. E Era Uma Vez no Oeste é um filme que constrói uma narrativa de forma tão poderosa e consegue transmitir, ali no final, né, tem uma grande revelação, e como aquilo é construído é algo extremamente emocionante, né? Eu sou muito apaixonado pela linguagem cinematográfica e como ela consegue nos ajudar a contar uma história. Então é um filme onde muita coisa é dita sem que os personagens falem uma palavra sequer. Transformou meu olhar em relação à narrativa, em relação às possibilidades, e também é um filme longo, gostoso de se aproveitar, né? É muito bom entrar no universo do Sérgio Leone, porque ele trata o público com muito carinho, ele sabe conduzir o nosso olhar de forma muito especial. Para quem gosta de Velho Oeste, com certeza é um filme obrigatório, e para quem não gosta ainda, fica aqui a minha recomendação, porque é um gênero muito interessante, mais interessante do que muitas pessoas imaginam. Outro filme que eu quero recomendar para vocês é o Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. Eu particularmente sou muito fã do Paul Thomas Anderson, considero ele um gênio do seu tempo, acho que ele tem um domínio também da narrativa que é muito especial, e em Sangue Negro talvez ele tenha realizado um dos seus filmes mais potentes, né? Foi um filme indicado ao Oscar, nós temos o Daniel Day-Lewis talvez em uma das melhores interpretações da sua vida, e fica aqui a minha recomendação para vocês, porque esse filme transformou o meu olhar em vários sentidos, mas principalmente em como ele retrata a ambição, como ele retrata a busca do homem por mais, por conquistar mais, por ter mais. É um filme que retrata também a relação com a fé, a relação do dinheiro e a fé, e o embate que acontece entre essas duas pessoas, né? O personagem do Paul Dano é um pastor, né, que prega de forma apaixonada ali sobre Deus, mas talvez ele não necessariamente tenha essa fé que demonstra, e o Daniel Day-Lewis, ele retrata justamente um desses homens que sempre estava em busca de mais, seja ouro, seja petróleo, ele sempre queria mais. Mas também é um homem extremamente amaldiçoado, e o filme conta a relação dos dois. É muito potente, muito potente. Você aprende muito com os filmes do Paul Thomas Anderson, e no caso aqui é um filmaço que todo mundo deveria assistir. É uma obra-prima do nosso tempo, um filme recente de 2007, então fica aqui a minha recomendação para todo mundo. Outro filme muito bom é o Scarface, do Brian De Palma. O Al Pacino tá genial nesse filme. Scarface foi um filme que ele é muito estranho, né? Porque você começa a se relacionar com um anti-herói e, na real, né, com um vilão, né? O cara é uma pessoa ruim, ele gosta de ser uma pessoa ruim. O filme é muito brutal em diferentes momentos, um filme que retrata vários pontos importantes, mas é impressionante o que o Al Pacino faz aqui. O Al Pacino está na sua melhor interpretação, e olha que eu sou muito fã de Poderoso Chefão, mas Scarface demonstra uma interpretação surreal daquele ator, né? E foi algo que transformou minha vida, justamente porque eu fui ator durante muitos anos, né? Então, durante 8 anos da minha vida, eu estudei muito a arte da interpretação, e o Al Pacino foi um dos meus grandes objetos de estudo. É muito legal acompanhar esse filme para ver como ele consegue transformar um personagem que aparentemente seria caricato em um personagem muito verdadeiro, né, que faz a gente refletir sobre diversas questões da nossa própria natureza. O próximo filme que eu quero indicar para vocês é O Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee, e que tem, é claro, um dos meus atores favoritos, que é o Jake Gyllenhaal, e o meu ator favorito de todos os tempos, que é o Heath Ledger. Esse filme, ele quebrou vários tabus, foi um filme muito importante para o seu tempo. Não era tão comum criar uma narrativa entre dois homens apaixonados, dois cowboys apaixonados. Imagine isso nos Estados Unidos, né? Um filme que ele quebra ali com várias e várias questões. É um filme muito corajoso, que não só tem uma narrativa
narrativa maravilhosa, é um filme muito emocionante, é um filme muito forte, né? É um filme também com o meu ator favorito de todos os tempos, que é o Heath Ledger. Eu sempre admirei também a coragem dele nos projetos que escolhia. Ele sempre buscou ali, principalmente quando ganhou uma maturidade, né, como ator, ou seja, quando ele conseguia escolher os projetos, ele sempre pegava projetos muito fortes, potentes, com temas relevantes. E Brokeback Mountain, a gente sabe que até hoje, né, existe o preconceito, de fato existe, mas é o tipo de narrativa que ajuda muito a gente a entender um pouco mais, né? A gente ampliar um pouquinho o nosso olhar, né? A gente começar a ver o mundo de uma forma um pouco mais plural e não tão singular, não tão, né, fechada. Então esse é um filme muito legal para isso. É um filme que abre o olhar e, é claro, eu tenho uma grande admiração pelos artistas envolvidos na obra. Outro filme muito legal, e esse é bem surreal, é o Quero Ser John Malkovich, do Spike Jonze. Outro filme que me ensinou que a narrativa ela precisa ser esticada, assim como na literatura, os filmes eles precisam mudar um pouquinho, eles precisam levar, né, o público para caminhos completamente diferentes. E no caso aqui, pode ter certeza que é exatamente o que acontece. Em Quero Ser John Malkovich, nós entramos com os personagens de forma literal na cabeça do John Malkovich. É literal o título, Eu Quero Ser John Malkovich. Não tem nem muito como eu explicar para vocês o que é esse filme. Ele é uma loucura. O Spike Jonze é um grande diretor. Her, por exemplo, que é um dos meus filmes favoritos, foi realizado por ele. E vocês podem assistir Quero Ser John Malkovich, que na verdade demonstra um pouquinho como o Spike Jonze gosta de construir narrativas diferentes, saindo um pouco do convencional e trazendo algumas sacadas interessantes, sacadas que levam o público para uma experiência um pouco nonsense. E é exatamente isso que acontece aqui. Para finalizar os 10 filmes que eu trouxe para vocês, e antes de falar os bônus, eu trouxe As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Esse foi o primeiro filme dela, e na minha opinião, junto com Lost in Translation, é a melhor obra dela, né? São as duas obras, assim, que eu acho que a Sofia está no seu melhor. Engraçado, né? Foram os primeiros filmes dentro da sua carreira. No caso aqui, as atrizes estão sensacionais, a narrativa desse filme também é muito bem construída. O filme, ele é dirigido com uma sensibilidade muito peculiar. É difícil, né, tratar de um assunto desses, né? Um filme que retrata de fato, né, o suicídio, que retrata também a adolescência, as relações com os pais, como a religião também pode acabar quebrando as relações humanas entre as pessoas, né? A gente sabe que isso pode acontecer, não é em todos os casos, é claro, mas aqui no filme isso é retratado. E a Sofia Coppola nada mais é do que uma das grandes diretoras do seu tempo, ela também é uma grande roteirista, e essa obra transformou o meu olhar, não só pela sua sensibilidade, mas também pelos caminhos que ela me levou, né? Pelos caminhos que o filme te convida a visitar. Não são caminhos sempre fáceis, não são caminhos simples, mas é muito interessante conseguir analisar esse tipo de filme e se debruçar sobre ele. Recomendo para todo mundo que não assistiu ainda. E agora nós chegamos ao bônus, que eu vou trazer aqui para vocês com um pouquinho mais de velocidade, não vou entrar em tantos detalhes, mas é só para vocês perceberem o quanto o Telecine pode oferecer para vocês uma experiência muito profunda em relação ao cinema, saindo de um cinema que a gente encontra o tempo inteiro e encontrando filmes que muitas vezes são esquecidos, muitas vezes ficam de lado, e são filmes que eu particularmente sou completamente apaixonado. Vocês conseguem assistir lá Os Incompreendidos, do François Truffaut, que é o melhor filme desse diretor. Eu sou apaixonado por esse filme, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Falei dele outras vezes aqui no canal e essa é uma dica forte. Para tudo que você está fazendo e vai assistir. Outro filme legal é Persona, do Ingmar Bergman. É claro, é um filme um pouco mais difícil aqui, é uma antitrama, mas é Bergman. Muitas pessoas não assistem Bergman porque não encontram os filmes, então tá aqui a dica, não tem como fugir. É um diretor muito importante na história do cinema e Persona é um filme surreal. Vocês conseguem assistir O Martírio de Joana d'Arc, que é um filme de 1928, um filme que foi importantíssimo para a história do cinema e para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Vocês têm La Dolce Vita, do Federico Fellini, já falei desse filme aqui também, é um filme maravilhoso. O Fellini é um maestro com toda a assinatura dele, é um filme que fala sobre questões também muito potentes, então vocês precisam ver esse filme. E também um filme nacional bem legal que poucas pessoas assistiram, que é o Heleno, que retrata ali a vida do Heleno de Freitas, que jogou pelo Botafogo, era um cara bem explosivo e que isso, né, acabou resultando ali em várias questões na sua vida. É um filme muito bacana, é um filme super corajoso também e que vocês podem assistir lá no Telecine. E além de tudo isso,
Se vocês são apaixonados por cinema e por como funciona, vocês podem assistir alguns documentários por lá também, como Bacurau no Mapa, Bergman 100 anos, Quentin Tarantino, os 8 primeiros filmes do diretor, e Varda por Agnes, falando, né, da história dessa diretora importantíssima. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aqui nos comentários vocês vão encontrar o link de acesso para o Telecine. Deixem nos comentários aqui outros filmes que marcaram as suas vidas que estão lá no streaming, porque eu quero assistir também. A gente se encontra no próximo vídeo.